Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor nesta tarde por estar aqui juntamente com o irmão Bolívar. É uma bênção do céu. Louvado seja Deus. É o programa Estação Gospel, né? Na capital do Caju, FM 106.3. Quero fazer uma oração especial nesse momento. Quero orar por você que está nos ouvindo. Você é o principal alvo desse trabalho, desse programa. E nós queremos orar por você em primeiro lugar. Queremos que você seja preparado agora pelo Espírito de Deus para ouvir a palavra de Deus. E que nós também possamos, nesse momento, receber de Deus aquela graça para poder pregar a sua palavra, a unção do Espírito. E quero orar também pelo Bolívar. É a pessoa que faz aqui o programa, né? O homem de Deus. E nós vamos fazer a oração agora em nome de Jesus. Aí onde você está, liga o teu pensamento com Deus. Bendito Deus e amado Pai, Deus querido, santo e poderoso, Senhor da glória, estamos aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, juntamente com teu filho aqui, Pai, e com essas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo, que não estão presentes, mas estão nos ouvindo. Pai querido e Pai santo, fala nesta tarde, Pai. Fala através do teu Espírito Santo, fala através da tua palavra. Fala, Senhor, nesta tarde, porque nós queremos, Senhor, ouvir, Senhor, a tua voz. Queremos, Deus querido, ser usado por ti como instrumento nesta tarde. Como diz o salmista, como a pena de um destro escritor. Usa, Senhor, os nossos lábios, a nossa língua, nessa tarde, para a glória do teu nome, ser conosco, ó Pai, e abençoar todos aqueles que estão ouvindo. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Esta tarde eu quero trazer uma palavra simples, porque o Evangelho é simples. Às vezes as pessoas é que complicam o Evangelho. E eu quero trazer uma palavra num dos versículos mais lindos que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, né? Da boca santa do Senhor Jesus. Quando ele estava pregando para Nicodemos, conscientizando Nicodemos a respeito do novo nascimento, o Senhor Jesus, no capítulo 3 de João, e no versículo de número 16, ele disse um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito conhecido esse versículo, e dentro desse versículo muitas palavras com certeza já foram tiradas, né? Porque a interpretação da palavra, ela é do Espírito Santo, né? Ela tem uma interpretação do Espírito. Então o Espírito Santo é que interpreta a palavra para nós. E eu queria nesta tarde falar sobre esse versículo, esmiuçá-lo, falar cada coisa que diz nele aqui, porque são coisas tremendas, são coisas grandiosas, né? Eu até diria que esse versículo é o versículo das coisas grandiosas, né? Dos seres grandiosos. Louvado seja Deus. Ele diz assim o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele já começa falando do maior ser que nós conhecemos, que é Deus, né? Ele diz assim: porque Deus. Ele começa com essa expressão, porque Deus. Deus é o nosso maior ser. Não existe maior ser do que Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia, ela já começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira expressão que a Bíblia traz para nós é na pessoa de Deus. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que criou o mundo, foi Ele que criou todas as coisas. Nós vivemos por causa dEle, existimos por causa dEle. Se Ele não desse o ar para nós respirar, nós não estávamos aqui falando. Se Ele não desse água para a gente tomar todo dia, a gente não estava aqui nesta tarde. Porque é Deus que dá a vida e faz com que a vida se mantenha. Aprenda isso nessa tarde, que você só está aí de pé porque Deus, Ele tem te dado a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
esse versículo ele já começa falando do maior ser, que é Deus. Por que Deus? Aí ele diz assim, porque Deus amou. Amou aí é o verbo amar. É o maior verbo e o maior sentimento que a gente conhece em termos de virtude, em termos de sentimento na Bíblia, é o amor. Porque o amor vem de Deus. Deus ama. A Bíblia diz até que Deus é amor. Em 1 de João 4 e versículo 8 diz que Deus é amor. É um sentimento tão forte que a Bíblia chega a dizer que Deus é amor. Então a gente percebe que o grande ser é Deus. E o grande sentimento que esse ser sente por mim, por você, é o amor. Esse versículo que eu li é o versículo que mostra o tamanho do amor de Deus para nós. Então o amor é o grande sentimento. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer no capítulo 13 da sua primeira epístola, quando ele escreve aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13 ele chega a dizer que o amor, ele é indispensável. Ele diz que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ele diz também que ainda que ele conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que ele tivesse tamanha fé e ele não tivesse amor, nada disso ele aproveitaria. E ele chega a dizer ainda mais, que se ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres e entregasse o seu corpo para ser queimado e ele fizesse sem amor, nada disso aproveitaria. Então a gente percebe o tamanho desse sentimento que é amor. E esse versículo começa dizendo, porque Deus amou. O apóstolo chega a dizer que o amor também, ele nunca acaba. Ele diz assim, olha, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, que é o amor, porque o amor nunca acaba. O amor, ele é aqui nessa terra e ele é também na eternidade. Na eternidade não vai ter os dons espirituais. Por quê? Porque nós lá vamos saber de tudo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Mas o amor, ele vai continuar. Porque a gente vai continuar amando toda a eternidade. E o amor, ele faz parte da essência de Deus. Então, ele nunca vai acabar. É um sentimento, é uma virtude que jamais vai acabar. Então, o amor é o grande sentimento. O apóstolo, o João, quando ele está escrevendo, ele diz assim, porque Deus amou. Aí ele diz assim, amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo. Agora, só que esse mundo não é o universo, não é o cosmos. Esse mundo aí é o homem. Deus amou o homem. Eu poderia substituir essa palavra mundo por homem, porque aqui está falando que Deus amou o mundo homem. Aleluia. Porque o homem, meus amados, ele é a maior criação de Deus. Não tem criação maior do que a criação do homem. A Bíblia diz que Deus fez tudo pela palavra. Ele diz assim, haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas e houve. Haja separação entre as águas e houve também. Então, Deus, ele cria tudo pela palavra. A porção seca, e cria-se a porção seca. Então, a gente percebe que tudo ele cria pela palavra, mas a Bíblia diz que quando ele vai criar o homem, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, porque o homem, a criação do homem envolveu toda a questão da trindade. É por isso que ele usa uma palavra no plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis. Então a gente percebe aí, a gente nota aí que o homem, você, é o ser mais importante para Deus, é a criação mais importante para Deus. Deus fez todas as coisas, mas o homem, ele não fez somente pela palavra, ele formou o homem do pó da terra. Diz a Bíblia que ele formou o homem do pó da terra e ele soprou nas narinas do homem, ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, porque o grande alvo de Deus é o homem. O homem é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou, mas Deus não desistiu do homem. Deus preparou, Deus organizou uma maneira do homem ser salvo. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus faz, quando o homem peca, Deus faz a primeira promessa da vinda do seu filho. Ele disse assim,
que ia pôr inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, e que a semente da serpente ela poderia ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher, que seria Jesus Cristo, como ele veio, iria esmagar a cabeça da serpente. Então a gente percebe ali que já havia um plano de redenção para o homem. Por quê? Porque Deus realmente ele ama o ser humano. Deus não quer ver o homem jogado na sarjeta, Deus não quer ver o homem jogado na rua, Deus não quer ver o homem, a imagem dele muitas vezes drogado, embriagado. Deus não quer ver dessa forma. Deus quer ver o homem, como um verdadeiro homem, louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, mostrando que ele é uma criação de Deus e que ele foi criado semelhante a Deus. É muito importante você entender isso, você que está nos ouvindo nessa tarde. Entenda que Deus, ele quer o melhor para você. Tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou, tudo que Deus criou, aleluia, ele criou para o homem. A Bíblia diz que o homem dominava sobre tudo. Sobre tudo na terra ele dominava, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre os vegetais. Deus fez um jardim e colocou esse homem no jardim. Depois a Bíblia diz que o Senhor tirou uma costela desse homem e fez uma mulher linda, e deu ao homem. E a Bíblia diz que ali Deus realizou o primeiro casamento do homem com uma mulher. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que o Senhor, quando entregou aquela mulher a Adão, ele disse assim: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E a Bíblia diz que ali o homem passou a viver para Deus. Todos os dias ele se encontrava com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia Deus se aproximava do homem e Deus dialogava com o homem. E um dia o Senhor chegou ali e Deus não encontrou o homem que ele fez, não encontrou o homem que era a sua imagem e a sua semelhança, porque o homem estava escondido. É claro que Deus sabia onde o homem estava, mas Deus faz a seguinte pergunta: Adão, onde estás? E naquele momento Adão confessou para Deus a situação que ele estava. Não onde ele estava, mas a situação em que ele estava. Diz a Bíblia que ele disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, mas porque eu estava nu, eu me escondi. E Deus começa a fazer as principais perguntas ao homem. A primeira: quem te mostrou que tu estavas nu? Porque a Bíblia diz, meus amados, que naquele momento tinha entrado no coração do homem o pecado, a maldade. E o homem tinha sido enganado ali a primeira vez por Satanás, que era prefigurado naquela serpente. Então, nós precisamos entender isso, porque Deus amou o mundo, Deus amou o homem. Aí diz assim: de tal maneira. Eu acredito que essa, de tal maneira, seja a maior expressão que Jesus já usou. Porque, na realidade, Jesus não encontrou uma palavra para descrever o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor do seu Pai. E o Senhor Jesus, ele disse somente assim: de tal maneira. Deus amou o homem. Ele poderia ter dito assim: Deus amou o homem de uma maneira extraordinária, mas ele achou pequeno, extraordinário. Ele disse: de tal maneira. Deus amou o homem de uma maneira inimitável, mas ele achou pequeno essa palavra, e ele botou assim: de tal maneira. Essa de tal maneira é uma expressão que ela não existia, como ela talvez não exista no nosso vocabulário. Então ele só disse assim: de tal maneira, porque Deus amou o mundo, que é o homem, de tal maneira. Uma maneira que nem Jesus, que dominava a maioria dos idiomas da época como homem, porque ele falava hebraico, falava aramaico, falava grego, e mesmo assim o Senhor Jesus não encontrou nessas línguas uma palavra que descrevesse o tamanho do amor de Deus. E ele só disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a grande expressão. Então eu queria só recapitular com vocês o que eu estou dizendo nessa tarde. Porque Deus fala de Deus, o maior ser. Amou, fala do maior sentimento que o homem pode ter e que Deus tem, que é o amor. O mundo fala, que é o homem no caso, fala da maior criação de Deus. De tal maneira, é a maior expressão que Deus poderia dar para o seu amor. O tamanho do seu amor é de tal maneira. Aí ele diz assim: de tal maneira que deu
Essa é a maior ação, o verbo dar. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Então, Deus, quando se fala de Deus, Deus não nos vende nada, até porque nós não temos condição de comprar nada de Deus. Então, Deus, quando se fala em Deus, se fala da sua graça. Deus dá para nós tudo de graça. Deus deu para nós o ar para nós respirarmos. Deus deu para nós a água para nós bebermos. Deus nos deu alimento. Deus nos deu tudo de graça. A gente não tem condição de pagar a Deus, nunca vai pagar, mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos adorá-lo. Nós podemos servi-lo, nós podemos obedecê-lo. É o pouco que a gente pode fazer por Deus, é isso, porque na realidade a gente jamais vai pagar aquilo que Deus nos deu. E tudo que o Senhor nos deu, Ele nos deu de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, amados, é a gente entender isso, que Deus nos deu tudo. Contam que um certo homem lá na Itália, ele tinha pego essa enfermidade, tinha pego a Covid-19, estava com coronavírus e ele foi parar no hospital e ali ele passou uma noite, somente uma noite ele passou no respirador artificial e ele estava ali entubado naquele respirador e quando foi que eles tiraram ele, depois de passar ali 12 horas, ele chegou lá na frente no hospital, quando ele recebeu alta, e ele foi pagar por ele ter usado aquele respirador artificial. E ele disse que quando ele perguntou, a mulher disse que a conta dele no hospital era 500 euros. E ele começou a chorar. E a atendente ali do hospital, ela achou até que ele estava chorando porque não tinha dinheiro para pagar. E ela disse assim, o senhor não tem dinheiro, não tem problema, a gente faz um cheque, a gente parcela. Ele disse assim, não, eu tenho dinheiro e eu vou pagar. Eu estou chorando emocionado, porque Deus, há 76 anos, Ele me dá o ar para me respirar. E eu nunca paguei nada a Ele. E hoje eu precisei de um ar artificial, de um respirador. E eu passei apenas 12 horas no respirador. E agora eu tenho que pagar 500 euros. Esse Deus é bom demais e a gente não reconhece a bondade dele. O que aquele homem estava fazendo era apenas reconhecendo. Meus amados, todos os dias nós temos o oxigênio, nós temos a nossa respiração. Todos os dias Deus nos dá isso, porque nós não podemos passar nem alguns minutos sem a respiração. A água, da mesma forma, a gente é necessitado da água todos os dias, do alimento chegar na nossa mesa todos os dias, e tudo isso é Deus que nos dá. Esse versículo, ele também nos mostra isso, o quanto Deus nos dá. Aqui ele está falando do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Ele está dizendo que ele deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele usa essa expressão, seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único. Meus amados, não tem maior doação do que essa. A palavra deu é a maior ação de Deus, mas o Filho dele é a maior doação de Deus. Deus não poderia, não tinha outra coisa que Deus amasse mais do que o seu Filho. E é isso que a Bíblia diz, que ele deu o seu Filho. Mas Deus, se ele tivesse dado o seu Filho para chegar aqui e ser assim uma autoridade, uma pessoa que fosse ter louvor e ser aplaudido, mas não, o Senhor ele deu o seu Filho com o propósito dele morrer na cruz do Calvário por nós, dele pagar o preço dos nossos pecados, porque a maior missão que Jesus veio fazer aqui na terra foi essa, foi pagar o preço dos nossos pecados. Jesus tinha que cumprir a lei por nós, porque Deus instituiu a lei, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Jesus ele veio como homem para fazer aquilo que Adão não fez. Adão, no primeiro pecado, ou na primeira tentação, ele fracassou. Na primeira tentação ele fracassou, ele pecou. Mas a Bíblia diz que Deus, agora ele manda o seu Filho. Quando Adão peca, Deus já faz a promessa que Jesus, ele viria. Porque toda a Bíblia Sagrada, ela fala da pessoa de Jesus. Toda ela. Quando você abre a Bíblia Sagrada, tudo que está prefigurado na Bíblia fala de Jesus. Ele é o
tema central das Escrituras Sagradas. Então, quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, fala da semente da mulher, essa semente da mulher é Jesus. Quando a Bíblia fala em Êxodo sobre o Cordeiro Pascual, esse Cordeiro Pascual é Jesus. Quando a Bíblia fala em Números que Jesus, ele fala assim, Jesus é em Números a rocha ferida, é porque Jesus, aquela rocha que foi ferida, é a pessoa de Jesus. Então a gente precisa entender isso. E lá em Levítico, o sacrifício expiatório, aquele sacrifício que era levado para o holocausto, é Jesus. Aleluia. Em Deuteronômio, o profeta Moisés diz assim, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Aquele profeta que Moisés estava falando é Jesus. Aquele capitão que aparece no livro de Josué é Jesus. Em Juízes, o nosso libertador, o nosso grande libertador é Jesus. Em Ruth, o parente remidor que aparece a Boaz é Jesus. Então a gente precisa entender isso, que Jesus está em toda a Bíblia Sagrada. Ele está de alguma forma prefigurado na Bíblia, porque as profecias da Bíblia, para vir um homem para salvar a humanidade, esse homem era a pessoa de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Isaac, ele vai subindo com Abraão para o Monte Moriá, ele diz assim, papai, eu estou vendo que o Senhor trouxe o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão dá a seguinte resposta, cordeiro para si Deus proverá. E a Bíblia diz que Jesus é esse cordeiro também no livro de João, porque Jesus é anunciado no livro de João como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente percebe, amados, o poder que há nesse versículo, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa é a maior doação que alguém pode dar. Ninguém tem coragem de dar o seu filho, talvez, até para ter uma morte mais honrosa, mas a Bíblia diz que o Senhor deu o Filho dele para morrer na cruz. Deus sabia, porque Ele sabe todas as coisas, que iam entregar o Filho dele para morrer na cruz. E ali na cruz o Senhor, Ele ia pagar o preço dos meus pecados e dos teus pecados. Então não tem doação maior que essa de Deus. Às vezes as pessoas ficam pedindo coisas tão insignificantes a Deus, mas Deus já deu aquilo que Ele tinha de melhor para você. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz a expressão, porque nem mesmo seu único filho Ele negou, mas entregou por nós, como também não nos dará com Ele todas as outras coisas? Então a gente percebe que o que Deus tinha de melhor, Ele deu para nós. Jesus é o melhor de Deus. Por isso que às vezes eu nem concordo quando diz assim, o melhor de Deus ainda está para vir em uma música, porque eu acredito que o melhor de Deus já veio. É claro que a gente espera a segunda vinda de Jesus, mas Jesus já fez a sua maior missão da terra, que era cumprir a lei, subir na cruz e morrer na cruz por nós. Eu queria só dizer para você que na cruz, Jesus ele pronunciou 7 frases, e cada uma daquelas frases que Jesus pronunciou na cruz, ela representa algo que Ele veio fazer aqui na terra. Se não vejamos, o Senhor Jesus na cruz, Ele é o nosso perdoador, porque Ele disse na cruz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Ele é na cruz o nosso perdoador. Mas não é só isso. A Bíblia diz também que na cruz, Jesus, além de ser o nosso perdoador, Jesus também é o nosso consolador. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá na cruz, o Senhor Jesus olhou para Maria, que era sua mãe, olhou para João, que era o seu discípulo amado, e Jesus disse assim, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus sabia que eles estavam sofrendo. Jesus queria dar uma palavra de consolo, de conforto, e foi o que Jesus fez naquela hora. Ele era que merecia ser consolado, mas ele estava mostrando que mesmo na cruz, ele não deixou de ser o consolador. E depois a Bíblia diz que, ainda antes dele ir para a cruz, ele tinha prometido,
eu vos darei outro Consolador, porque ele era o Consolador dos discípulos. Foi por isso que os discípulos ficaram tristes quando Jesus foi para a cruz, porque ele era o Consolador dos discípulos, mas ele tinha que cumprir aquela missão na cruz. Mas a Bíblia diz também que na cruz Jesus foi o Salvador, porque a Bíblia diz que um ladrão, um homem sem escrúpulo, alguém chama de bom ladrão, mas na realidade aquele homem era um pecador, um grande pecador. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que aquele homem, ele simplesmente reconheceu que Jesus era o Salvador, o que o outro amigo dele que estava no outro lado não reconheceu. E ele disse para um amigo dele: olha, nós merecemos estar aqui, mas esse homem nenhum mal fez. Ele acreditou, aleluia, na pureza de Jesus. E a Bíblia diz que ele disse naquele momento: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus naquela hora, naquele momento, disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não foi falar o que ele precisava fazer, o que ele devia fazer, não. Jesus viu que ele creu. E Jesus disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus, além disso, ele é o nosso Redentor. E ele nos remiu, aleluia, com o seu próprio sangue. Diz a Bíblia que uma das palavras, das frases que está na Bíblia, quando o Senhor Jesus estava na cruz, é quando ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava redimindo a nossa alma, ali ele estava pagando o preço dos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele é o nosso Redentor. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia se levantará sobre a terra. Aleluia. Jó estava crendo em Jesus como o Redentor da alma dele, da vida dele, dando a salvação dele. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, precisamos entender isso, que Jesus na cruz também era o Redentor. Jesus na cruz também era o cumpridor, porque a Bíblia diz que quando Jesus diz assim, tenho sede, Jesus disse porque ele queria que se cumprisse toda a Escritura. Diz assim, Jesus vendo que já tudo estava cumprido, e essa palavra está lá em João, no capítulo 19 e no versículo 28. Jesus vendo que já tudo estava cumprido, ele, para que se cumprisse toda a Escritura, diz, tenho sede. Ele diz, tenho sede somente para isso. A Bíblia diz que alguém molhou uma esponja e deu para ele num caniço, mas a Bíblia diz que ele só fez provar e não quis. Eu quero dizer para você que Jesus é o cumpridor da lei, é o cumpridor das Escrituras. Quando Jesus foi ser batizado por João, João disse assim para ele, olha, é tu que deve me batizar e não eu te batizar. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus é aquele que cumpre as Escrituras. Ele mesmo disse, nem um tio, nem um jota da lei passará sem que tudo seja cumprido. Cumprido por quem? Por ele. Ele cumpriu tudo que estava falado a respeito dele. A única promessa que ainda não se cumpriu de Jesus, uma das únicas, né? É porque também não chegou o dia ainda, é a vinda de Jesus. Que ele disse assim, eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez para que levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam também. Então, entenda isso, meus amados. E na cruz Jesus também é o consumador, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, aleluia, no versículo 1 e 2, diz assim, portanto, meus amados irmãos, deixando todo o embaraço e pecado que é tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus, quando ele diz assim, tetelestai, né, que a palavra no grego, ele está dizendo assim, está consumado. Então a gente percebe que o Senhor Jesus, ele é também ali o nosso consumador. E em último lugar, Jesus é o nosso pastor. Porque a última palavra que Jesus diz na cruz é quando Jesus diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus estava entregando a vida. Jesus estava morrendo ali. E Jesus, a Bíblia diz que ele mesmo disse assim lá no capítulo 10 e no versículo 11 de João, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus estava ali entregando a sua vida por cada um de nós. Então, aquilo que você imaginar que Jesus veio para fazer, ele cumpriu naquela cruz, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, continuando aqui o versículo, diz assim, porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, o que é que significa isso? É o maior alcance, não tem alcance maior. Jesus disse que é todo aquele, para que todo aquele, então esse todo aquele está incluído eu, está incluído o Bolívia, está incluído você, está incluído todas as pessoas que queiram se aproximar de Deus, todas as pessoas que queiram a salvação, todas as pessoas que queiram morar no céu, todas as pessoas que digam sim para Jesus, porque a Bíblia diz, meus amados, que nós nos tornamos filhos de Deus. Em João também está escrito isso, no capítulo 1, no versículo 12, que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós cremos em Jesus como Salvador. Está escrito assim: a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso está escrito para que nós possamos entender o que é se tornar um filho de Deus. E Jesus veio também para isso, para que a gente se torne um filho de Deus. E aqui diz que é grande a mensagem, porque diz assim: para que todo aquele que nele crê. Crer seria a maior virtude. Crer seria a maior decisão. Louvado seja o nome do Senhor, que o homem pode ter, é crer em Jesus, é ter fé em Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer. A promessa é para quem crê. O Senhor Jesus, lá em Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 15, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a salvação, meus amados, aleluia, ela depende da nossa fé. Ela depende de você crer ou não. Quando o Senhor Jesus escreve esse livro de João, o livro que eu estou pregando nele, o Senhor, ele mostra alguns sinais. Por exemplo, no capítulo 2, ele mostra o sinal da água transformada em vinho. No capítulo 4, ele mostra o sinal que é a cura do filho de um régulo à distância, de um oficial à distância. No capítulo 5, ele mostra a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. No capítulo 6, o Senhor Jesus mostra ali também, ele andando sobre as águas, e mostra também no capítulo 6 a multiplicação dos pães. No capítulo 9, o Senhor Jesus mostra outro sinal ali, que é a cura de um cego de nascença. No capítulo 11, o Senhor mostra um dos grandes, talvez o maior milagre em termos físicos que ele fez aqui, que foi a ressurreição de Lázaro. 4 dias de morto o Senhor o ressuscitou. Isso está no capítulo 11. Então a gente percebe, aleluia, quando Jesus mostra esses milagres. No capítulo 21 ele mostra a pesca maravilhosa, a segunda pesca maravilhosa. A primeira está no capítulo 5 de Lucas. Então a gente precisa entender isso, amados, que o Senhor Jesus, quando ele mostra todos esses milagres, lá no capítulo 20, no versículo 30, ele diz assim, por que ele escreveu esses milagres? Ele diz assim: esses também foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. É o 30 e o 31, o Senhor Jesus no capítulo 20. Aleluia. Ele está dizendo que aquele que crê nesses milagres, vocês vão ter vida e vida com abundância, né? Então ele está prometendo que esses milagres foram colocados na Bíblia, foram colocados no livro de João, para que todo aquele que crê nesses milagres possa ter vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quem? Todo aquele que crê. Então essa é a maior abrangência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem? Ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Não pereça. Isso é a maior salvação. Não tem salvação maior, meus amados. Esse perecer aqui não é simplesmente morrer, mas esse perecer aqui, ele está mostrando, louvado seja Deus, perecer eternamente. Ele está falando da segunda morte, porque a Bíblia, ela fala de 3 tipos de morte. Ela fala da morte física, ela fala da morte espiritual
e ela fala da morte eterna. A morte física, quando a Bíblia fala da morte física, a palavra morte na Bíblia, na realidade, ela significa separação. A morte física é quando o corpo é separado da alma e do espírito. Então, ele está morrendo fisicamente. É por isso que Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Então essa é a morte física. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão separados de Deus, aqueles que vivem o mundo pecaminoso, que estão separados de Deus, a Bíblia diz que eles estão mortos espiritualmente. A Bíblia diz lá em Efésios: vocês andavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, falando da vida passada daqueles crentes que moravam em Éfeso, melhor dizendo, os crentes que o apóstolo Paulo chama de Efésios, porque aqueles homens, antigamente eles estavam mortos, que o apóstolo Paulo quer dizer, eles estavam mortos nos delitos e nos pecados. Eles estavam andando, estavam em pé, mas no fundo eles estavam todos mortos. Então, a Bíblia fala da morte física, fala da morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, e ela fala também da morte eterna, que é a separação do homem de Deus para sempre. É quando o homem morre sem Cristo, ele morre sem confessar Jesus, ele morre sem fazer a sua decisão a respeito de Jesus, ele está fadado à vida eterna. Então, quando a Bíblia diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ele está dizendo, não vá para o inferno. Ele está dizendo, não seja condenado. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer para você nessa tarde. É isso que o Senhor Jesus está falando para você. Não pereça aqui, não seja condenado, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Não pereça, mas em última análise, que é a 10ª palavra aqui, a 10ª frase, ele diz assim: mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. O versículo começa dizendo: porque Deus, que é o maior ser, amou, que é o maior sentimento, o mundo, que é a maior criação de Deus, que é o homem, de tal maneira que a maior expressão que Deus poderia dar a respeito do seu amor, que deu, que é a maior ação de Deus, o seu Filho, que é a maior doação de Deus, para que todo aquele que é o maior alcance a todos, que nele crê, que é a maior virtude que o homem pode fazer, que é crer em Deus, não pereça, que é a maior salvação que o homem pode ter, mas tenha a vida eterna, que é a maior bênção que o homem pode ter. Não tem bênção maior do que a vida eterna. Não tem coisa maior do que a vida eterna. O Evangelho, ele foi feito com o propósito de dar vida eterna ao homem. Tem muita gente que está transtornando o Evangelho, levando para outras coisas, mas a principal função do Evangelho é a vida eterna, é a salvação da alma. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, ele chega a dizer assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Escute, para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a maior essência do Evangelho, é a salvação. Você pode aceitar o Evangelho e você pode até melhorar de vida. Com certeza você deve melhorar de vida. Por quê? Porque aquilo que você gastava com bebida, com droga, muitas vezes você não vai mais gastar. Aleluia. Mas a maior razão do Evangelho não é você melhorar de vida, financeiramente falando. Aleluia. A maior razão do Evangelho é a salvação da tua alma. Aleluia. Porque não existe maior riqueza do que a salvação da nossa alma. Não existe nada que pague a salvação da alma do homem. A Bíblia diz que, aleluia, que o homem ganhar o mundo inteiro, imagine, tem muitos homens ricos aí no mundo, né? Tem o dono dessa Amazon aí, que é riquíssimo, né? Tem o Bill Gates também, que é muito rico. Tem o Carlos Salinas, lá do México também, que é outro homem muito rico, está entre os 10 mais ricos do mundo. Tem muita gente rica, mas a Bíblia diz que ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, já pensou a pessoa ser dono do mundo inteiro, né? Ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, ele perda a sua alma,
ele é o mais miserável dos homens. Não adianta nada o homem ganhar, viver 20, 30, 70, 90, até mais de 100 anos aqui nessa terra, viver comendo do bem e do melhor. E quando ele morrer, ele não ter a vida eterna, ele não fez nada na vida. Então, se tem algo que a gente deve cuidar, se tem algo que a gente deve cuidar hoje, é a salvação da nossa alma. E a gente só consegue ganhar a salvação da nossa alma olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Eu queria perguntar a você que está ouvindo aqui essa mensagem, se você quer a vida eterna, não tem outro caminho, é através de Jesus. Eu queria nesse momento te oferecer, aleluia, a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador e Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10, que a salvação é assim. A salvação, ela vem pelo ouvir. Aleluia. E a Bíblia diz que com a tua boca tu confessa. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz a confissão para a vida eterna. Confessa Jesus nessa hora. Deixa eu orar por ti agora. Eu creio que você, nessa hora, está se decidindo para Jesus. Então deixa eu orar por você nessa hora. Bendito Deus e amado Pai. Deus querido, santo e poderoso. Senhor da glória, quero te apresentar, Senhor, essas vidas que ainda, Senhor, não fizeram a confissão diante de Ti. Ou então essa, Senhor, que está fraca, que fraquejou na fé, para que o Senhor possa, Senhor amado, recebê-la, Senhor. Para que o Senhor possa, Senhor amado, dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para que o Senhor possa salvar. Porque o Evangelho, a função dele é essa. Bolívar, Senhor, todos os dias está aqui, pregando o Evangelho aqui nessa rádio, através dos hinos, através dos louvores, através da palavra, sempre está trazendo alguém aqui, Senhor, porque o grande objetivo é esse, Senhor, é entregar Senhor, a palavra de Deus para que as pessoas possam crer na palavra, aceitar Jesus e resolva o problema da salvação dela. Pai, olha para essas vidas agora, abençoa, dá vitória em tudo. Se tem alguém enfermo, Senhor, também cura. Faz, Senhor amado, a obra completa, porque Tu veio, Senhor amado, principalmente para salvar, mas também Tu cura, também Tu liberta. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, Senhor, olha para essas vidas que estão nos ouvindo agora e abençoa de uma maneira grandiosa, Pai, pois é em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.